agradeço a presença da desembargadora Galiza, sempre, sempre contribuindo com a nossa sessão. E eu passo a palavra ao colega Kleber para fazer uma pequena reflexão sobre o dia de hoje. Bom dia a todos. Sábias as palavras do nosso eterno presidente, do desembargador Rachid. Realmente, a gente tem que fazer uma reflexão muito grande a respeito desses acontecimentos que muitas vezes fazem com que crie um determinado tipo de amizade, de aborrecimentos, e que a gente não deve carregar no coração isso, porque isso prejudica a nós mesmos, como prejudica toda a nossa classe, toda a corte. E, lamentavelmente, esse sentimento dos tempos para cá tem sido preponderante, não só no nosso tribunal, mas como no Brasil todo. Então, vamos pedir a Deus, vamos rogar a Deus que o nosso tribunal não, que o nosso tribunal volte realmente a ter essa tranquilidade, essa paz, essa harmonia tão necessário para o desenvolvimento da prestação jurisdicional. E que aquele que tiver, for escolhido, será sempre bem-vindo na nossa casa, será sempre bem-vindo na nossa casa. Então, o que a gente pede é justamente isso, a compreensão de todos. Eu sou uma pessoa que a Terezinha falou que era mais velha, eu discordo. Eu sou de magistratura, eu tenho 43 anos de magistratura e mais 3 anos de Ministério Público. Então, já estou até na época de me aposentar, já deveria ter me aposentado. Bem, Discordo, discordo. mas eu quero agora, nesse instante, para fazendo uma reflexão, eu não tenho o dom da nossa querida desembargadora Ângela Salazar, mas eu rogo a Deus que ele intervenha neste momento para justamente fazer com que a gente consiga dar a prestação jurisdicional justa e adequada. E aquelas pessoas que não concordarem com o nosso entendimento, ter os recursos legais, tudo mais, sem criar esse clima de animosidade. Que Deus nos ajude a fazer a prestação jurisdicional no dia de hoje. Amém. 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 Doutora Lívia, os processos da relatoria da desembargadora Ângela, a princípio, nós não teríamos, em virtude de eu não estar presente na quinta-feira que vem, mas haverá sessão com os processos adiados hoje da desembargadora Ângela, ok? Era só para... Então, todos os processos da relatoria ou com pedido de vista da desembargadora Ângela serão adiados para a próxima sessão do dia 2, uma data fantástica no calendário. É o dia do meu aniversário, coisa mais linda do mundo. Realmente é muito importante. Precisa ir lá no olho d'água, né, Kleber? Precisa ir lá no olho d'água, né? Isso, É verdade. é verdade. Então, desembargador Kleber, Vossa Excelência preside, relata, faça o que bem entender na Realmente, sessão. Hoje a sessão é sua. os votos soberbos. Eu Qual tenho é a certeza. primeira preferência, Olívia? Na primeira Câmara de Direito Público, processo número 3 da pauta. O trem da pauta é a apelação civil 084, 5623, 32, 2022. Apelante Blue Way Trade e Importação e Exportação S.A., advogado Victor Amaral, apelado Estado do Maranhão, representante Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão,
Procurador de Justiça, doutora Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro. Quem está pedindo a preferência? Dr. Rafael Magnus Quis Gomes, pelas partes apelantes. Então, bom dia, doutor Rafael. Eu vou iniciar com a leitura do nosso relatório, que já é do conhecimento, inclusive dos desembargadores, que nós antecipamos o voto para os desembargadores na véspera, mas é necessário, haja visto a sustentação oral a ser feita pelo nobre advogado. Relatório. Trata-se de apelação civil interposta por Bluey, trânsito, importação e exportação S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, que nos autos de embargo são postos por si à execução fiscal, movida em seu desfavor pelo Estado do Maranhão, julgou improcedente a pretensão autoral, determinando o prosseguimento do feito executivo de número 08-18-435-64-2022. Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que as operações realizadas sob regime de descarga direta não possibilitam a emissão da nota fiscal na entrada da mercadoria. Alega, consequentemente, a impossibilidade de cobrança do imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços na modalidade de substituição tributária, ICMS, ST, com base na data da emissão de nota fiscal. Por fim, de ser incorreta a aplicação do preço médio ponderado a consumidor final, com base na data da emissão da nota fiscal, por descompasso com a data da ocorrência do fato gerador. Pleiteia, assim, o provimento do recurso e, consequentemente, a reforma da sentença, entre aspas, para que seja declarada a insubsistência do crédito tributário consubstanciado por meio da certidão da dívida ativa, CDA, número 000-3559-2022, originário do ARTI número 46.19.63.310.24.4, haja visto ter sido demonstrado que o ICMS é recolhido quando há a importação de diesel 500 e diesel S10 nos períodos de 8/2017 e 10/2017 e 12/2017, se deu utilizando os atos COTEP corretos, inexistindo, portanto, recolhimento a menor. Fecha aspas. Contra razões do ente público pela manutenção integral da sentença guerreada. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Peço inclusão em pauta presencial de videoconferência, atendendo ao pedido de sustentação oral formulada pela parte recorrente. Então, este é a minuta, a síntese do nosso relatório. Então, eu concedo nesse instante a palavra ao advogado da apelante, que tem os 15 minutos de lei para fazer a sustentação e, dependendo do seu nome, e a OAB. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade. Rafael Magnus Quis Gomes, OAB Seccional Rio de Janeiro 222482. Estou falando aqui em nome da apelante, empresa Bluey Importação e Exportação S.A. Bluey Trade Importação e Exportação S.A., perdão. Excelências, a discussão aqui foi muito bem abordada pelo relatório do desembargador Kleber. Vou apenas fazer um pequeno retrospecto para fins de esclarecimento da sustentação oral. Excelências, aqui a discussão ela gira tudo em torno da aplicação do PMPF. Por quê? A Bluey Trade Importação e Exportação, como o próprio nome diz, é uma empresa de distribuidora de petróleo, mas ela pratica basicamente a importação de determinados combustíveis, uma vez que nem sempre a produção nacional atende às expectativas do mercado interno.
Então, nesse caso, estamos falando da importação de diesel S10 e S500, que são basicamente o mesmo tipo de diesel, a diferenciação é só em relação à quantidade de enxofre no combustível. O Estado do Maranhão entendeu que a empresa teria incorrido em recolhimento menor de ICMS, e toda essa discussão se deu em razão do PMPF aplicado. Por quê? Excelências, a tributação dos combustíveis derivados de petróleo, tal qual o diesel, ela é feita na modalidade de substituição tributária, de modo que o valor a ser pago no momento da importação, ele é calculado com base nesse PMPF. Todavia, a cada aproximadamente 15 dias, o PMPF de todos os combustíveis é alterado. Então, uma pequena variação de valor, geralmente para maior. Ou seja, o PMPF do dia 1º é um pouco menor do que o PMPF do dia 16. E qual a discussão aqui? A Blue Way Trading, ela realiza importação por meio de uma modalidade chamada descarga direta. Então, nesse tipo de modalidade, o produto entra em território nacional e, em momento posterior, é feito um desembaraço. É feito o desembaraço da operação. Então, você chega com diesel, ele é colocado num armazenamento, num eventual navio para cabotagem, enfim, em algum outro meio de transporte, o armazenamento, e dali é direcionado. E, posteriormente, é feito todo o desembaraço, toda aquela questão aduaneira. Então, a Buey, ela recolhe o ICMS, e recolheu nessas operações, tendo como base o PMPF no momento do descarregamento da mercadoria, porque não é o desembaraço que é o fato gerador de ICMS, sim a transferência jurídica da mercadoria com intuito de mercância. Então, foi utilizado o PMPF e recolhido o ICMS com base no PMPF no momento da descarga. E como dito, o ICMS, o PMPF dele varia. Então, o Estado do Maranhão entendeu que o PMPF a ser aplicado era o PMPF vigente no momento da emissão da nota fiscal, sendo certo que essa emissão dessa nota fiscal, por lei, só pode ser emitida após o desembaraço, e o que se deu alguns dias depois da efetiva descarga, enquanto a empresa Blue Way recolheu o PMPF no momento da entrada, ou seja, no momento da efetiva entrada física da mercadoria para um navio, para um caminhão, enfim, no momento da descarga da mercadoria no território nacional. Então, toda a nossa discussão aí, excelências, é até bem simples. Enquanto a Blue Way entende que deve ser aplicado o PMPF que constava da data da DI, que é do momento da efetiva entrada da mercadoria no território nacional, até porque na modalidade de descarga direta, como prevê a INES, que é 1282, um dos poucos documentos essenciais é a comprovação do recolhimento do ICMS, para que seja possível a descarga direta, enquanto, por outro lado, o Estado do Maranhão entende que o PMPF que deve ser aplicado é o PMPF no momento da emissão da nota fiscal, que se dá, como dito, alguns dias depois, posteriormente, o desembaraço. Então, excelência, o que vocês têm que analisar é que se foi comprovado que houve a descarga direta, conforme os documentos acostados aos autos, porque se houve a descarga direta, é certo que deve ser aplicado o PMPF no momento da entrada, e não no momento da nota fiscal, que só acontece, como já me repetindo, no momento posterior, após o desembaraço. Normalmente, o que acontece é o produto entra, ocorre o desembaraço, o produto entra no porto, é feito desembaraço, depois ele é considerado como entrada do território nacional. Mas nessa modalidade de importação, ele entra em território nacional e posteriormente é feito um desembaraço. Então, é por isso que houve esse choque de interpretações, digamos assim, e, inclusive, o juiz de piso ele até reconhece que em alguns documentos está bem clara a existência da descarga direta, mas ele cria algum tipo de interpretação para afastar esse documento que está bem claro lá na DI, que é descarga direta. E, ainda assim, essas operações também foram afastadas. Então, a questão é que exige a interpretação da EN 282, é óbvio, mas ela é bastantemente documental para saber qual o PMPF que seria aplicado nesse tipo de operação. Agradeço a disponibilidade das vossas excelências e me coloco à disposição para sanar eventuais dúvidas que possam ter subsistido. Obrigado, doutor, pela sua sustentação.
Eu concedo a palavra à representante do Ministério Público. Eu mantenho o parecer, que inclusive é meu, pelo desprovimento do apelo. O Ministério Público, realmente aqui eu estou observando, opinou pelo desprovimento do recurso, do apelo. Vamos à leitura do voto. Presentes os requisitos de admissibilidade, sigo para análise do mérito recursal. A execução fiscal originária foi ajuizada pelo Estado do Maranhão para a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA número 3559/2022, originária do AI número 46.19.63.001.10.29.4, no valor de R$ 1.858.008, por supostos recolhimentos a menor de ICMS-ST, quando da importação do diesel 500 e do diesel 510, nos períodos de 08 de 2017 a 10 de 2017 e 12 de 2017. Discute-se, em caso, embargos de execução que visam a desconstituir o crédito tributário lastreado na CDA mencionada, sob a alegação de que o ICMS cobrado pelo fisco se deu em virtude da incorreta aplicação do preço médio ponderado a consumidor final, incidente sobre as mercadorias importadas. A parte apelante entende que as operações realizadas sob o regime de descarga direta não possibilitam a emissão da nota fiscal na entrada da mercadoria. Consequentemente, a impossibilidade da cobrança do ICMS tem por base na data da emissão da nota fiscal e, por fim, incorreta a aplicação do PMPF com base na data da emissão da nota fiscal por descompasso com a data da ocorrência do fato gerador. Partindo da irretocável sentença guerreada, peço vênia para transcrever trecho elucidativo da fundamentação do magistrado de base. Verbos. O regime de descarga direta é uma modalidade específica e simplificada de importação, onde a mercadoria é entregue e pode ser utilizada pelo importador antes mesmo do desembaraço aduaneiro. É muito utilizada em produtos a granel, entre parênteses, caso do óleo diesel, fecha parênteses, de modo a tornar mais célere o recebimento do produto e reduzir custos com perdas em armazenamento e outras fontes. Diferentemente de outros regimes aduaneiros de importação, na descarga direta, necessariamente o ICMS, devido à importação e por substituição tributária, deve ser recolhido antes da entrada da mercadoria, no porto ou, no máximo, no momento da sua entrada. ID 27, 59, 83, 72. Em outras palavras, o regime de substituição tributária está previsto no artigo 150, parágrafo 7º, da Constituição Federal de 88, nos seguintes termos, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aqui eu cito o parágrafo 7º. A lei poderá atribuir o sujeito passivo de obrigação tributária à condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Dito de forma mais simples, o que ocorre é que a lei elege uma terceira pessoa para o cumprimento da obrigação tributária em lugar do contribuinte natural. Nessa esteira, o recolhimento prévio do ICMS como condição para desembaraço aduaneiro de mercadoria importada passou a ser exigido
após a promulgação da Constituição Federal de 88, nos termos da súmula 661 do STF, segundo a qual, abro aspas, na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítimo a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro, fecha aspas. Não mais se justificando a partir de, então, a incidência da súmula 577 da Corte Suprema, que asseverava que, abro aspas, na importação de mercadoria do exterior, o fato gerador do imposto de circulação de mercadoria ocorre no momento de sua entrada no estabelecimento do importador, fecha aspas. Não bastasse isso, considerando que a entrada foi posterior ao despacho aduaneiro, a data do despacho aduaneiro deve ser considerada a data do fato gerador, conforme o artigo 12, 9 da Lei Complementar 87/96. Artigo 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento. Nono, que é o que nos interessa, do desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bens importados do exterior. De forma específica e esclarecedora, apesar do pagamento dos tributos devidos na importação de mercadoria ser efetuado no ato de registro da respectiva declaração de importação, é passível de sua retificação no âmbito do despacho aduaneiro, a fim de evitar recolhimento a menor. Ademais, o regulamento do ICMS, Decreto Estadual número 19.714/2003, considera ocorrido o fato gerador do imposto no momento do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas no exterior. Entre parênteses, artigo 5º, 9º, ou seja, no momento em que a declaração de importação do DI poderá ser retificada. Nesse sentido, não há que se falar na impossibilidade de complementação do ICMS-ST, tendo em vista que a declaração de importação é expedida em momento distinto daquele considerado o fato gerador, sendo possível a respectiva retificação. Destarte, não se sustentam os argumentos da parte apelante para a modificação da sentença reguerreada, sendo a sua manutenção medida que se impõe. Forte nessas razões, de acordo com o parecer ministerial, nega o provimento ao apelo. Majores honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. É como voto. Desembargador Jorge Rachid. Acompanho Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência teve a distinção de mandar os votos para o meu gabinete. Na verdade, era para o gabinete da desembargadora Galiza. Mas o senhor... Foram para os dois gabinetes. Tá certo. Então, Bom eu dia, acompanho senhor Vossa Excelência presidente. no inteiro teor do voto. Bom dia, senhor presidente, desembargador Kleber, doutor Rafael, doutora Terezinha. Acompanho Vossa Excelência, o relator. Então, anunciando o resultado por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, foi negado o provimento ao apelo. Obrigado, doutor, pela sua presença. Obrigado, excelente. Boa sessão. Qual é o próximo, doutora Lívia? Processo número 2 da pauta de direito público. Aqui nós temos a apelação civil 0808587 19/2023, apelante Friofix Comércio de Refrigeração Limitada, advogado Danilo Andrade Maia, OAB 15.276-A. Apelado, Estado do Maranhão, representante Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. Procurador de Justiça, doutora Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro.
Nós dois hoje. Quem vai fazer a sustentação, doutora Lívia? Doutor Tiago Oliveira de Souza, pela parte apelante. Então, doutor Tiago, passarei a leitura do relatório. Trata-se de apelação civil interposta por Friovix, Comércio de Refrigeração Limitada, em face da sentença proferida pelo juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública de São Luís, que nos autos de mandato de segurança impetrado contra ato do gestor da Célula de Gestão para Administração Tributária e do gerente da Gerência da Receita Estadual, indeferiu a inicial nos termos do artigo 321 do CPC e do artigo 10º da Lei nº 12.016/2009, por entender que, abro aspas, o mandado de segurança não é a via adequada para discutir em lei, em tese, constitucionalidade de lei, consoante súmula 266 do STF, verso aspas, e D 32, 39, 26, 84. Na inicial, a parte autora, ora apelante, alegou ser pessoas jurídicas de direito privado, acrescentando que suas operações se sujeitam de uma maneira geral ao ICMS em diversos estados da federação. Prosseguiu sustentando a invalidade da cobrança ICMS de FAO antes da existência de um portal de FAO que cumpra os requisitos do artigo 24A da Lei Complementar 190/2022, além de defender a inconstitucionalidade da Lei Estadual número 10.326/2015, por força de julgamento da ADI 5469 e diante da não edição da nova lei no Estado do Maranhão após a entrada em vigor da Lei Constitucional número 190/2022. Nas razões de recurso de apelação, a empresa apelante reitera os termos da inicial, defende, porém, preliminarmente, a inaplicabilidade da súmula 266 do STF, uma vez que haveria situação concreta de eminente prática do ato coator de cobrança do DIFAL. Pleiteia, então, a aplicação da teoria da causa madura, a fim de que esta Câmara processe o mandado de segurança, conhecendo do seu mérito, para conceder a ordem mandamental de afastar, abro aspas, o ato coator de cobrança do DIFAL sobre as operações interestaduais de venda ou remessa de mercadorias realizada pelo recorrido e destinatário não contribuinte de ICMS situados no Estado do Maranhão. Fecho aspas. Até que seja editada nova lei estadual viabilizando a cobrança e até que haja portal nacional do DIFAL que atenda os requisitos da Lei Complementar número 190/2022. O ente público, nas contrarrazões, após fazer a argumentação genérica acerca da impossibilidade de impetração do mandado contra a lei em tese, sustenta fundamentalmente que não se aplica o princípio da anterioridade, anual ou do anual à Lei Complementar número 190/2022, em resposta claramente alheia aos argumentos da inicial mandamental e do recurso de apelação. Embasa essa argumentação como se o mérito do recurso tratasse apenas da aplicação ou não dos princípios tributários da anterioridade, na alegação de que os mencionados princípios destinam-se à lei vinculadora de regra matriz de incidência tributária, mas não à lei que estabelece normas gerais sobre a tributação, como é o caso. Aduz, portanto, que a é a lei estadual única apta a instituir e ou majorar o ICMS, que se refere ao artigo 153b e c da Constituição Federal. Quanto dispõe sobre a anterioridade, não à lei complementar de competência do Congresso Nacional, vinculadora de normas gerais acessórias. Pleiteia, assim, o desprovimento do recurso, com vista à manutenção da sentença de indeferimento da inicial, ou, caso se adentre ao mérito,
que seja delegada à segurança. A Procuradoria-Geral de Justiça, e correndo no mesmo equívoco do Estado do Maranhão, ou seja, considerando tratar o feito de discussão apenas referente à aplicação dos princípios da anualidade e da noventena, opinou pelo parcial provimento do apelo, com a aplicação da teoria da causa madura e a observância do tema 1266 do recurso geral do STF. É esse, em síntese, o relatório. O Ministério Público, com a palavra. Mantido o parecer. Confirmando o parecer, Parecer. eu concedo a palavra agora ao advogado do apelante, não é isso, Lívia? É, advogado do apelante, para os seus 15 minutos, fazer a sua sustentação oral, declinando o seu nome e a sua OAB. Muito obrigado, Excelência. Nome Tiago Oliveira de Souza, OAB Rio de Janeiro 238307. Gostaria de primeiro começar desejando um bom dia a Vossas Excelências, né, saudando Vossa Excelência na pessoa do excelentíssimo senhor presidente desta Câmara e relator dessa apelação, desembargador Kleber. Gostaria de registrar também já a cordialidade e a urbanidade que fui tratado, não só pelos servidores desta Câmara, como também como servidores de todo o tribunal. Excelências, trata-se na origem, como Vossa Excelência bem delineou no relatório, de um mandado de segurança que foi impetrado pela apelante para afastar o ato coator de cobrança do DIFAL ICMS no estado do Maranhão, por dois diferentes motivos, né? Primeiro, pelo descumprimento do artigo 24A da Lei Complementar 190, e segundo, pela ausência de uma nova lei no estado do Maranhão que seja posterior à publicação da Lei Complementar 190 de 2022 e que institua a cobrança do DIFAL, por assim dizer. A sentença recorrida ela indeferiu a inicial por entender que o mandado de segurança foi impetrado contra a lei em tese, nos termos da súmula 266 do STF. Então, antes de adentrarmos ao mérito da ação, precisamos enfrentar a questão de natureza formal, né? Salvo se Vossa Excelência já tiverem reconhecido o cabimento do mandado de segurança. Bom, eu queria começar já pedindo vênia para citar o saudoso professor Hugo de Brito Machado, no qual abro aspas, ele diz: a lei deixa de ser em tese no momento em que incide, no momento em que ocorrem os fatos da mesma descritos e que, por isso mesmo, nasce a possibilidade de sua aplicação. Segundo, gostaria de dar destaque ao parecer da douta Procuradoria, que, por mais que haja dissonância, por mais que haja Um momento. Doutora Lívia, tem uma terceira voz que está surgindo. Eu queria que fosse observado isso. Perfeito. Pode continuar, doutor. Pode continuar. Obrigado, Excelência. Só para dar destaque ao parecer da douta Procuradoria mesmo, que por mais que houvesse esse ruído, essa dissonância entre o mérito, né, a douta Procuradoria lançou parecer sobre princípios da anterioridade, os quais não são tratados aqui, porém, reconheceu o cabimento do mandado de segurança, né? Votou pelo cabimento ali do mandado de segurança, pela teoria, a aplicação da teoria da causa madura. E nada mais sensato, Excelência, porque o DIFAL, como é sabido, é um tributo que ele é exigido pelo Estado do Maranhão, e não só pelo Estado do Maranhão, como todas as unidades federativas, né? A empresa, a apelante, ela é uma empresa atuante no comércio varejista e atacadista de máquinas e equipamentos, que pratica operações interestaduais de venda de mercadorias para essa unidade federativa, né, a destinatários finais não contribuintes, né, e, portanto, pratica um fato gerador do DIFAL ICMS. Para não ficar só na teoria, nas palavras, no ato da impetração, a apelante trouxe as guias de recolhimento do tributo e as declarações, né, as guias ICMS, onde declarou o tributo a ser recolhido, tá? O ID 85867585, na data da impetração. Portanto, não vejo como pode prosperar o argumento da aplicação da súmula 266 do STF. Bom, passando a enfrentar o mérito do mandado de segurança, Vossa Excelência,
preciso primeiro traçar o pano de fundo aqui sobre o qual se coloca essa nova discussão do DIFAL, porque é uma nova discussão do DIFAL, né? E precisamos voltar um pouco ao tema 1093. Bem, pincelar bem rapidinho, o tema 1093 decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes que houvesse uma lei complementar nacional definindo as normas gerais de tributo. Daí surgiu a Lei Complementar 190/2022 em janeiro, né, de 2022, e nessa lei complementar, excelências, foi inserido ali pelo legislador o artigo 24A. O que prevê esse artigo 24A? Esse artigo 24A, ele determina a criação de um portal nacional do DIFAL, que é um ambiente virtual por onde deveria se dar obrigatoriamente a apuração e o recolhimento do tributo a partir daquele momento, ou seja, a partir da publicação da Lei Complementar 190. No parágrafo 2º deste artigo 24A, o legislador ele vai determinar a inclusão neste portal da ferramenta de apuração e emissão de guias, que é justamente o instrumento que concretizaria a finalidade do portal, né? E daí nasce a controvérsia recursal, porque logo em seguida, no parágrafo 4º do artigo 24A, o legislador ele vai condicionar a produção de efeitos da Lei Complementar 190 à disponibilização deste portal com as suas ferramentas. Então, veja que ele condiciona a produção de efeitos da lei que tornou constitucional a cobrança do DIFAL e ICMS no território nacional à disponibilização deste portal com as ferramentas dos incisos dos seus parágrafos, né? Então, a importância que o legislador deu a este assunto é tamanha que ele nem mesmo permite a cobrança do DIFAL imediatamente à disponibilização deste portal, senão que a cobrança obedeça ali a uma espécie de anterioridade, né, uma espécie de noventena. Ele diz que apenas no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente à disponibilização deste portal é que poderá ser cobrado este tributo. E o próprio STF, excelências, muito atento a essa necessidade, ele já reconheceu a constitucionalidade e a pertinência da criação deste portal no voto condutor do julgamento da DI 7070. E o problema aqui tratado é que a tese da apelante ela não questiona a exigência, a existência do portal. Nós não questionamos a existência do portal. O que nós questionamos aqui é a falta de desenvolvimento, né, na verdade, é a inexistência da ferramenta de apuração e emissão de guias, que é justamente a alma, é a razão de existir deste portal. Sem a ferramenta, o portal não tem nenhuma utilidade, né? Então, no melhor sentido histórico da expressão, hoje o portal ele existe para inglês ver, né? E por que nós dizemos isso? Porque até a presente data, a ferramenta do parágrafo 2º do artigo 24A, ela só está disponível para 8 das 27 unidades federativas, sendo que o estado do Maranhão não é uma delas. Então, a questão aqui não é, o portal não está funcionando, não são questões informáticas, né, excelência? Não são questões informáticas, questão de que o estado do Maranhão não está integrado na ferramenta do parágrafo 2º do artigo 24A, né, que a lei expressamente diz que o portal deve conter. Em termos práticos, o que isso significa? Né? O que a ausência dessa ferramenta significa? Significa que hoje, se o contribuinte estabelecido em outro estado da federação praticar o fato gerador do DIFAL ICMS para o estado do Maranhão, ele não conseguirá calcular e recolher o tributo pela ferramenta do portal, tal como determinou o legislador no artigo 24A, simplesmente porque este estado não está na ferramenta, né? Razão pela qual deve ser afastada a exigibilidade do DIFAL ICMS neste estado sobre as operações praticadas pela apelante, de fato, gerador do DIFAL ICMS. Por último, excelências, gostaria muito brevemente de abordar a segunda causa de pedir, onde nós sustentamos a necessidade de uma nova lei estadual instituindo a cobrança do DIFAL ICMS neste estado, que seja posterior à Lei Complementar 190 de 2022. Uma vez que as leis estaduais anteriores à Lei Complementar Nacional 190/2022, elas foram declaradas inconstitucionais pelo STF no julgamento da DI 5469. É bem verdade que a modulação de efeitos fixada pelo STF no tema 1093, ela salvou a eficácia das normas estaduais para trás, né? Contudo, a partir ali do marco da modulação, 1º de janeiro de 2022, as leis estaduais não poderiam mais ser utilizadas como base para a cobrança do DIFAL ICMS, posto que declaradas inconstitucionais, né? E como se sabe, o fenômeno da constitucionalização, da constitucionalidade superveniente, não encontra amparo no ordenamento jurídico,
não é? Nem na Constituição e também não é validado isso pela Suprema Corte. De modo que, se uma lei nasce inconstitucional, ela não pode adquirir constitucionalidade posteriormente. Então, Excelências, é a presente. Só gostaria, por último, só de destacar uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ela é bem recente, no dia 28 de fevereiro de 2024. A terceira turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por unanimidade, afastou a cobrança do ICMS até que o Distrito Federal edite uma nova lei distrital instituindo a cobrança do DIFAL ICMS, né? Porque a lei estadual, a lei distrital que instituiu a cobrança do DIFAL, ela é de 2015, como é o caso da legislação maranhense também, e, portanto, teria sido declarada inconstitucional pela STF. Foi enfrentada a questão da constitucionalização superveniente pela turma na ocasião. Diante disso, Excelência, é presente para dar provimento à apelação, reformando a sentença, reconhecendo o primeiro cabimento do cabimento de mandato de segurança e depois concedendo a segurança pleiteada. Eu agradeço muitíssimo a atenção de Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Eu passarei a leitura do voto. O recurso comporta parcial provimento, porém, apenas para que se dê processamento e julgamento meritório à ação mandamental. Senão, vejamos. Não há o que se falar em caso em impetração de mandado de segurança contra a lei em tese, uma vez que a empresa impetrante busca tutela contra a arrecadação ilegal do ICMS de FAO, sendo adequado, portanto, à via eleita. E não existe também pedido genérico, eis que a causa de pedir e o pedido de segurança são claros e específicos: afastamento do ICMS de FAO interestadual, enquanto não editada nova lei estadual e enquanto não regularizado o portal de FAO. Cabível, em caso, a aplicação da teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1013, parágrafo 3º, 1 do CPC, uma vez que a apelante requereu expressamente sua aplicação. O juízo de base extinguiu o feito sem análise meritória e o processo está em condições de imediato julgamento. Adentrando ao mérito propriamente dito, conseguindo que o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 5.469 e no recurso extraordinário número 1287-019 do Distrito Federal, tema 1093, de repercussão geral, reconheceu que a cobrança do diferencial da alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar, modulando os efeitos prospectivamente para validar as cobranças perpetradas até 31 de 12 de 21, excetuadas as ações em curso. No dia 6 de 1 de 22, foi publicada a Lei Complementar número 190, disciplinando o ICMS de FAO. Confira-se o mencionado julgamento. Recurso extraordinário, repercussão geral, direito tributário, emenda constitucional número 8, 2015, ICMS, operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final, não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente, inovação constitucional. Matéria reservada à lei complementar, artigo 146, uni 3, A e B, e artigo 155, parágrafo 2º, 12, A, B, C, D e I da Constituição Federal de 88. Cláusula 1ª, 2ª, 3ª e 6ª do convênio, ICMS número 9315, inconstitucionalidade, tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresa e empresas de pequeno porte simples nacional. Material reservado à lei complementar, artigo 146, 3 e D e parágrafo único da Constituição Federal de 88. Cláusula 9ª do convênio do ICMS, número 9315, inconstitucionalidade. 1.
A emenda constitucional número 8715 criou nova redação jurídico-tributário entre o remetente do bem ou serviço, entre parênteses, contribuinte, e o Estado, de destino das operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações que antes era devido totalmente ao Estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao Estado de origem o ICMS, calculado com base na alíquota interestadual, e ao Estado de destino. O diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar, dispondo sobre a obrigação tributária, contribuintes, base de cálculo, alíquota e crédito de ICMS, nas operações ou prestações internacionais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª do convênio ICMS número 9315. 3. A cláusula 9ª do convênio de ICMS número 9315, ao determinar a extensão da sistemática da emenda constitucional número 87 de 2015 aos optantes do Sistema Nacional, adentra no campo material da incidência da Lei Complementar número 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do artigo 146, inciso 3d e parágrafo único da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o tema 1093, abro aspas, a cobrança do diferencial da alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela emenda constitucional número 87 de 2015, pressupõe edição de lei complementar vinculando normas gerais. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS na forma do convênio número 93.1 em operação internacional, envolvendo mercadoria destinada ao consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos quanto à cláusula 9ª desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI número 5.464 do Distrito Federal e quanto à cláusula 1ª, 2ª, 3ª e 6ª a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos Estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeito a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento, 2022, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula 9ª do convênio ICMS 9315, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar dos autos da ADI número 5.464 do Distrito Federal. Ficam reservadas da modulação às ações judiciais em curso. Recurso oficial 12.87.019 do ministro Dias Toffoli, do Tribunal Pleno, de 24 de 2 de 2021, publicado em 25 de 5 de 2021. Posteriormente, em 29 de 11 de 2023, o STF pacificou, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 7066 e 7070, o de número 7078, tema 1.266 de repercussão geral. A celeuma acerca da necessidade ou não da observância dos princípios tributários da anterioridade anual e nonagesimal, decidida pela aplicabilidade apenas da noventena, diante da menção expressa constante da parte final do artigo 3º da Lei Complementar 190/2022, em acórdão
ainda pendente de publicação, porém assim noticiado no site da Suprema Corte. Aqui, inclusive, eu faço em toto, eu descrevo essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Prosseguindo, necessário dizer que o DIFAL é previsto desde a promulgação da Emenda Constitucional número 87 de 2015, sendo cobrado de uma forma geral pelos estados de forma do governo do ICMS número 93 de 2015, o qual foi declarado inválido pela Corte Superior com a modulação dos efeitos supramencionados. O Estado do Maranhão, todavia, editou ainda em 2015 a Lei Estadual número 10.326 de 2015, que, após instituídas as normas gerais pela Lei Complementar 190 de 2022, somente é considerada ineficaz naquilo que lhe contraria. Reafirma-se, portanto, a eficácia da Lei Estadual número 10.326 de 2015, consoante posição do Supremo Tribunal Federal, o qual afirmou expressamente que, abre aspas, são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a Emenda Constitucional 87 de 2015, que prevê a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produz efeitos enquanto não editadas lei complementar dispondo sobre o assunto. Fecho aspas. Confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território acerca da matéria tratada na legislação local correta. Inverso. Eu vou transcrever porque é importante. Apelação civil. Mandado de segurança, direito constitucional e tributário, CMS, DIFAL, diferencial de alíquota, lei complementar número 190, 2022, artigo 24A, Portal Nacional da DIFAL, informação necessária ao cumprimento das obrigações, CONFAS, número 235, 2021, exigibilidade do DIFAL. Eu grifei, botei em negrito, inclusive. Legalidade da lei distrital, inconstitucionalidade não declarada. Lei distrital, 5.546 de 2015, validade. 3. Lei distrital, número 5.546 de 2015, validade. No julgamento do recurso especial 128/7019, que resultou na edição do tema de repercussão geral, número 1093, o STF não declarou a invalidade da Lei Local 5546 de 2015, mas apenas a tornou ineficaz até a elaboração de lei complementar federal. Abro aspas. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a Emenda Constitucional 87 de 2015, que prevê a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com o consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produz efeito enquanto não editada a lei complementar dispondo sobre o assunto. Fecho aspas. Não houve divergência no âmbito daquela corte quanto a este ponto. 4. A apelação conhecida, mas não provida. Aqui é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em território da apelação civil, número 170, 1090/73 de 2003, da 4ª Turma Civil, da relatoria do desembargador Aiston Henrique de Souza, julgado em 22 de 11 de 2023. Conclui-se, portanto, que, abro aspas, a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a federal. Destaque, instituídas normas gerais, Lei Complementar número 190, 2022, a Lei Local, Lei Estadual 10.326, de 2015, somente é ineficaz naquilo que lhe for contrário, sendo em caso plenamente válido. Com relação ao portal DIFAL, aduz a impetrante, ora apelante,
que a cobrança do DIFAL pelo Estado é indevida no período anterior à disponibilização de um portal que atenda aos requisitos do artigo 24A da Lei Complementar número 190 de 2022, na sua integralidade. O artigo 24 da Lei Complementar 192 de 2022 define a necessidade de implementação pelos estados de um portal onde seriam reunidas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. Aqui no meu voto, eu transcrevo todo o artigo 24A, justamente confirmando o teor desse dispositivo legal. O Portal Nacional do DIFAL foi instituído em 30 de dezembro de 2021 pelo Convênio ICMS 235, de 27 de dezembro de 2021, estando em pleno funcionamento no site eletrônico https Federal Portal SVRS-RS-Gov.br de FAO. Observe-se, então, que já existe uma ferramenta eletrônica instituída em 2021, com vistas a cumprir o disposto no artigo 24A da Lei Complementar número 192 de 2022. Nessa esteira, mesmo que sua implementação ainda não tenha ocorrido de maneira completa, segundo alega a parte apelante, este fato não influi no lançamento do tributo, tampouco na obrigação de recolhimento. A ferramenta prevista na lei permitirá a concentração das informações com vista a conferir maior transparência, a agilidade ao sistema. Todavia, não se pode perder de vista a obrigação tributária nasce na verificação do fato gerador, com a consequente imputação normativa. Nesse momento, se origina a relação jurídica entre o contribuinte e o fisco, independentemente de qual é a ferramenta a ser utilizada para o recolhimento das guias. Trata-se de mero instrumento para a concretização da relação legal, sendo inviável, neste contexto, alegar que a implementação incompleta do portal implica em inexistência da obrigação tributária. Considera-se cumprido, portanto, o requisito legal, sendo que eventuais inconsistências técnicas verificadas no referido portal não são capazes de eximir a parte apelante da obrigação tributária legalmente instituída. Em casos similares, assim tem decidido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território Invernos. Aqui eu cito na sua íntegra, em meu voto, o acordo da apelação civil número 07, 15, 2006, 14, 2022, da relatoria da desembargadora Carmen Bittencourt, julgado em 13 de 6 de 2023, que, apesar de longo, e foi todo transcrito no meu voto, retrata a questão ora sub judice. Assim como também da relatoria do desembargador Eustáquio de Castro, julgados recentemente, em 5 de 4 de 2024, na apelação civil 070-1201, 57 de 2023, ambos da 8ª turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. São longos e eu permito a não leitura, mas é justamente isso que eu fui o entendimento, é o mesmo entendimento nosso. Não há como prosperar, portanto, a tese mandamental e recursal da parte impetrante, apelante, de afastamento indistinto da cobrança do ICMS de FAO pelo Estado do Maranhão, seja pela validade da Lei Estadual número 10.326 de 2015, seja pela implementação e funcionamento do portal de FAO de abrangência nacional, sendo a denegação da segurança medida de rigor.
Antes, todo esforço, em desacordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo para anular a sentença de indeferimento da inicial, admitindo o processamento do mandamos e aplicando a teoria da causa madura. Artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, denego a segurança. É como voto. Desembargador Jorge Rachid. Desembargador, teve um problema aqui na minha internet, que eu estava mexendo aqui, é quanto ao voto, não é isso? Sim. Qual seria Do voto que Vossa Excelência mandou para a gente. É esse que caminhou Caso ontem tanto para Vossa Excelência como para a desembargadora E Francisca. que o advogado fez a sustentação oral. Certo. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, que eu já li desde ontem, estou de acordo. A desembargadora Francisca Galiza, por favor. Bom dia, doutor, pela sua brilhante defesa, né, aí na tribuna do tribunal, Obrigado, Excelência. do Rio de Janeiro. Parabéns aí pela sua defesa. Mas eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Kleber, que citou decisões do STJ, do Supremo, e assim foi. Parabéns, presidente. Acompanho Vossa Excelência. Anunciando o resultado por unanimidade e em desacordo com o parecer ministerial, eu estou dando parcial provimento ao apelo para anular a sentença de indeferimento inicial, admitindo o processamento do mandamos e aplicando a teoria da causa madura. Denego a segurança. É como voto. Doutor, obrigado pela sua sustentação. Muito obrigado, Excelências. Boa sessão. Obrigado. Doutora Lívia, nós ainda temos, se não me falhar a memória, mais um, não é isso, doutora Lívia? Sim, senhor. Qual é? Primeira Câmara Civil agora. Primeira Câmara Civil, processo número 2 da pauta. Peraí. Eu estou atrapalhando. Primeira Câmara Civil agora. Peraí. Primeira Câmara Civil, não é isso? Sim. Processo número 2 da pauta. Doutora Morgana Lima Sereno. É apelação civil número 080, 5992, 23, 2018. Apelante Catiane Louzeiro de Azevedo Silva. Advogado Morgana Lima Sereno, OAB Maranhão, 16.812. E Ana Luísa Rosa Vera, OAB Maranhão, 6343. Apelada Vale S.A. Advogado Márcio Rafael Gazini, OAB Ceará, 23.495. Procurador de Justiça, o nosso eterno e queridíssimo doutor Teodoro Pérez Neto, que nesse caso aqui não manifestou interesse, não é isso, doutora Terezinha? Não há manifestação de interesse da Procuradoria. E onde o doutor Teodoro estiver, que ele acabou de se aposentar, caso ele esteja assistindo, fica a nossa homenagem à pessoa dele, que é uma pessoa muito querida por todos nós. Muito querida por todos nós. Bem, nós temos aqui Eu já anunciei, né? Já. Enfim, nós temos aqui este caso e eu passarei a leitura do relatório para, em seguida, a doutora Morgana fazer a sua sustentação oral. Certo? Trata-se de apelação civil proposta por Catiane Louzeiro de Azevedo Silva contra a sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Civil do Termo Judiciário de São Luís, da comarca da Ilha de São Luís, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, movida pela apelante em desfavor de Vale S.A., hora apelada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos, ipsis litteris. Abraço, autorizar a realização dos procedimentos de a.
dermolipectomia, por correção de abdômen em avental. B, reconstrução mamária com prótese, desde que a realização por profissionais e hospitais credenciados pela requerida. Nas hipóteses em que a autora preferir, escolher a doutora Gabriela C. Valadão Pinto, o doutor Júpiter Niller e sua equipe de assistentes que não são credenciados pela RE. O reembolso deve se limitar ao valor da tabela praticada nos termos contratuais. Outros, sim, julguem improcedente o pleito de indenização por dano moral, ante a sua não caracterização da situação concreta. Tendo em vista a sucumbência recíproca, estabeleço o seguinte: A, condeno a demanda ao pagamento de custos de honorário advocatício fixado em 10% sobre o valor da causa. E B, condeno a autor no pagamento de honorário em favor do advogado, da ré, no patamar também de 10% sobre o valor do pedido dos danos morais, que restou improcedente, condicionado o seu pagamento aos termos do artigo 98, parágrafo 3º do CPC, verso fácil. Na origem, a autora apelante aduziu que é usuária do plano de saúde mantido pela ré, necessitando com urgência de realização das seguintes cirurgias: dermolipectomia para correção de abdômen em avental. B, reconstrução com implante mamário. Seguiu narrando que submeteu ao procedimento de gastroplastia, perdendo aproximadamente 38 quilos, por razões de saúde, e que, em consequência da perda de peso, tem que lidar com o problema decorrente do excesso de pele. Daí a necessidade da realização das cirurgias reparadoras. Argumentou que as referidas cirurgias, nas circunstâncias em que se encontra, não poderiam ser configuradas como meramente estética, razão porque reputou como ilegal a conduta da suplicada, que negou a autorização para custear os honorários médicos com o médico Dr. Júpiter Niller. Pugnou pela concessão da tutela antecipada para determinar que a reautorize a realização das cirurgias apontada na inicial, arcando com os honorários médicos dos profissionais escolhidos para realizar as cirurgias assistente anestesista, com os materiais necessários e internação hospitalar. Requeriu no mérito a confirmação da medida de urgência, além de indenização por danos morais. E resignada com o acolhimento parcial dos pedidos contidos na exordial, a apelante suscita as seguintes teses recusadas: A, inexistência de médico especialista credenciado pelo plano de saúde na localidade de residência da segurada. Razão porque, de acordo com a resolução normativa 259/2011 da ANS, artigo 9º, a beneficiária pode optar pelo profissional à sua livre escolha, cujos custos deverão ser reembolsados integralmente pelo plano. B, ocorrência do dano moral, alegado na inicial, haja vista a renitência da ré apelada em cumprir com seu dever contratual de arcar integralmente com as despesas médicas, bem como cumprir a tutela de urgência determinada em sede de agravo de instrumento. Requer, neste termo, o provimento recursal com vista à reforma da sentença para o fim de, abraço, determinar que o plano de saúde, 1, autorize o procedimento de A, reconstrução mamária com prótese ou expansor. 2, de direita e esquerda. B, dermolipectomia para correção do abdômen em avental, para ser realizada pelo médico Dr. Júpiter Niller, no nosocômio indicado, considerando que o plano não possui profissional credenciado, devendo arcar integralmente todos os gastos inerentes ao ato cirúrgico. 2, ainda suplica a apelante que seja reconhecido
a configuração de dano moral sofrido pelo apelante, aplicando a indenização de R$ 10.000. 3. Que seja fixado o valor a título de multa por descumprimento, haja vista que a antecipação da tutela fora deferida desde o dia 7 de maio de 2018 e até hoje o plano nunca comprovou o devido cumprimento. 4. Que seja ainda afastada a hipótese de sucumbência recíproca, restando o ônus da sucumbência para a parte perdedora. 5. E que altere o valor fixado a título de honorários advocatícios subsidiários a serem pagos pelo apelado, que deve ser majorado até o patamar de 20% do valor da condenação. Danos morais, mais obrigações de fazer, mais multa por descumprimento, por ser medida de direito. Fecho aspas. Em sede de contra-razões, a parte apelada aduz em síntese que as pretensões recursais extrapolam a convenção coletiva firmada entre as partes, por se tratar o plano de saúde de benefício trabalhista concedido à apelante. Afirma nesse ponto que a apelante tenta induzir este juízo a erro ao pleitear o custeio integral de todas as despesas médicas e enriquecer indevidamente na medida que o item 10.2.2 da referida convenção prevê que o reembolso da despesa médica efetuadas em profissionais médicos não credenciados submete-se à regulação médica e liberação prévia destes no percentual de 70%, limitado a 3 vezes a tabela de reembolso vigente na operadora, punindo assim pelo desprovimento recursal. A Procuradoria-Geral de Justiça declarou inexistir interesse ministerial no feito. É o relatório, peço inclusão em pauta, o julgamento virtual, e depois passou para o julgamento presencial. A doutora Morgana, bom dia, doutora Morgana, a senhora tem os seus 15 minutos e para declinando o seu nome e a sua OAB tecer as suas razões orais. Doutora Morgana, está sim. Apelação 080-5992, de 23 de 2018, 810.000. Meu nome é Morgana Lima Sereno, OAB 16.812, e neste ato represento o interesse da recorrente Catiane Lozeiro de Azevedo Silva. Excelentíssimos desembargadores, excelentíssimas representantes do Ministério Público, colegas advogados e demais representantes presentes na sessão. Bom dia a todos e a todas. É um prazer exercer o meu ofício nesta Câmara. Trata-se de apelação em face de sentença parcialmente procedente a pedido da parte autora, onde foi autorizada a realização de procedimento cirúrgico requerido, mas desde ser conduzido por profissional credenciados pela REP. Em caso de médico particular escolhido, o plano só pagaria na tabela do plano. Além disso, o pedido de dano moral foi indeferido e houve a sucumbência recíproca. Em que impede o respeito da decisão do MM juiz apoio, não ajude o costumeiro acerto. Explico. A apelante ela foi obrigada a entrar com presente ação depois de uma negativa indevida do plano de saúde, onde negou a cirurgia reparadora pós-bariátrica. Ela tem um excesso de pele, apresentou relatórios médicos informando as suas patologias por conta do excesso de pele e a necessidade de fazer o ato cirúrgico. Além disso, ela procurou a apelada para tentar providenciar de forma administrativa um médico, mas não existe na rede credenciada um médico. Judicialmente falando, ela conseguiu eliminar e o plano até agora não apresentou nenhum médico para fazer a cirurgia, ou seja, ainda existe esse profissional credenciado. Conforme a Resolução Normativa 259/2011, especificamente no artigo 9º, fala que em ausência de profissional credenciado, fica de livre escolha ao paciente para realizar o seu ato cirúrgico ou tratamento. Inclusive, recentemente, em julgamento similar por este tribunal, o ilustre desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto revelou o seguinte, no agravo do instrumento 08258-28, dígito 9/2023, 810.0000.
Somente em casos que não haja na rede credenciada médico ou estabelecimento capaz de oferecer satisfatoriamente o tratamento necessário, é que o segurado poderá realizá-lo fora da rede credenciada com custeio integral pelo plano, tendo em vista a função social do contrato de plano de saúde. Além disso, excelentíssimos, houve recentemente julgamento do tema repetitivo 1069, que foi o que suspendeu os processos de reparadora pós-bariátrica. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou unanimidade a obrigação de custeio pelos planos de saúde de operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica. Então, vejamos que a negativa foi abusiva e a autora vem desde 2018 pleiteando, sendo que saiu o liminar e eles não cumpriram, revelando assim o impacto do dano moral e a necessidade dessa reparação. Diante de tudo exposto, gostaria de requerer, então, de forma integral, a procedência da nossa apelação, a fim de determinar que o plano de saúde autorize o procedimento de reconstrução mamária com prótese ou expansor, direito e esquerda, a cirurgia de dermolipectomia para correção de abdômen apical serem realizados pelo médico junto, porque não existe médico credenciado e o hospital indicado, considerando que não existe profissional, devendo arcar de forma integral os honorários do médico. Ainda suplica a apelante que seja reconhecido o dano moral, pois a gente vem falando de uma negativa abusiva desde 2018, e esse todo aval é não só emocional, mas físico, que vem mexendo com o autor. Além disso, pedindo a sua indenização em 10 mil. Além disso, a gente gostaria de uma multa pelo descumprimento, haja vista que a liminar foi dada desde maio de 2018 e até hoje não cumpriu. Que seja afastada também a hipótese de sucumbência recíproca, devido a sucumbência ser toda da parte ré, e que altere o valor fixado a título de danos de honorários advocatícios sucumbenciais a serem dados pela apelada, que devem ser majorados a patamar de 20%, incluindo por sua obrigação de fazer, dano moral, a própria obrigação de fazer e a multa por descumprimento. Muito obrigada. É o que a apelante, que nós, como advogada apelante, gostaria de esclarecer e requerer. Bom dia. Bom dia, doutora Morgana. Obrigado pelas suas considerações agora apresentada. A outra parte está presente, Olívia? Não, Excelência. Então, eu passarei aqui a leitura do nosso voto. Para o deslinde da controvérsia recursal, cumpre recordar que, a respeito dos procedimentos necessários ao integral tratamento dos pacientes submetidos a cirurgias bariátricas, gastroplastia, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica em sede de recurso repetitivo, segundo a qual, abro aspas, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparadora ou funcional, indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Tema repetitivo 1069. Confirmaram-se outros sim, outros arrestos nesse sentido. Aqui eu trago, inclusive, um arresto do ministro Marco Buzi, no RESP 14.42.206 do Rio de Janeiro, julgado em 17 de 11 de 2016. Se encontra na íntegra do meu voto. Eu vou apenas ler a parte que eu grifei, porque é um pouco extenso, que corresponde a 1.2, havendo expressa indicação médica alusiva à necessidade da cirurgia reparadora decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada, mamoplastia, inclusive para a colocação de prótese de silicone, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente, entre parênteses, de cobertura de tratamento clínico, cirúrgico e prótese, meramente para fins estéticos, pois, na hipótese,
o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável precedentes. Dito isto, da análise dos autos, que é importante, notadamente dos relatórios médicos e requisições médicas apresentadas no IDS 70, 61, 125, 70, 61, 127, 70, 61, 127, observa que a apelante, após realização de cirurgia bariátrica, efetivamente apresentou quadro clínico a demandar urgência no tratamento cirúrgico, consistente em demolipectomia para correção de abdômen em avental e reconstrução mamária com prótese ou expansor, em decorrência de, entre aspas, incapacidade funcional devido a excesso de pele em região abdominal e desequilíbrio da coluna em função de grande perda da ponderal de 38 kg, associada à infecção fúngica em bacterianas em dobras cutâneas da região abdominal, consoante consignado pelo médico cirurgião plástico Dr. Júpiter Lopes Duarte, ID 7061 125. Destarte, verifico que a parte apelada cometeu ato ilícito ao negar o custeio do procedimento médico necessário ao tratamento da apelante, o qual deveras foi formalizado perante a operadora do plano de saúde no âmbito da sua rede credenciada, baseando-se em interpretação abusiva das cláusulas do plano de saúde ofertado em convenções coletivas de trabalho, em total menoscabo dos primados da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, o que resultou por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais de sua beneficiária, notadamente a vida, a saúde e a incolumidade física. A propósito, a despeito de alegar que o plano de saúde ofertado aos seus beneficiários limitava-se à modalidade de coparticipação, constato que, além da parte reapelada não haver juntado aos autos sobre dita convenção coletiva em sua integralidade, essa linha de defesa vincula verdadeira inovação recursal, na medida em que não for alegada em sede de contestação. ID 7061 149. Posta em premissa, impõe-se estabelecer que, segundo a jurisprudência do STJ, abro aspas, a vinculação do usuário à sede credenciada do plano de saúde contratado é absolutamente consentânea a esta espécie contratual, cuja contraprestação a ela é proporcional a respeito o sinalograma do ajuste sob comento. Embargo de declaração no RESP 1286, 136, Minas Gerais, da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, da terceira turma, julgado em 16 de 8 de 2016. Lembro, contudo, que a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, abro aspas, o reembolso das despesas efetuadas com profissional de saúde não conveniado pode ser admitido em casos especiais, tais como de inexistência de estabelecimento credenciado no local de recusa do hospital conveniado ao receber o paciente, de urgência, de internação, entre outros. Parágrafo interno ao RESP 886, 798, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, da quarta turma, julgado em 9 de 8 de 2016. Nesse diapasão, confiram-se também o agravo interno 944-959, Ceará, da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, da terceira turma, julgado em 22 de 9 de 16. E no agravo regimental do SP 517-888, São Paulo, do ministro Antônio Carlos Ferreira, da quarta turma, julgado em 18 de 12 de 2014. Cito ainda de outros ministros, como de Aldir
Passarinho Júnior e do ministro Vasco de la Justina, desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Esse reembolso de gastos realizado fora da rede credenciada pelo plano de saúde, em situações extraordinárias, a propósito, encontra-se autorizada pela Lei nº 9.656/98, inversos, artigo 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que trata o inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, nas segmentações previstas nos incisos 1 e 4 deste artigo, respeitadas as respectivas constituições de cobertura definidas no plano de referência, de que trata o artigo 10, segundo as exigências mínimas. Redação dada pela medida provisória número 2117/44 de 2001. Sexto, reembolso, eu sublinhei, em todos os tipos de produtos de que trata o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1 desta lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em caso de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios contratados, credenciados ou referenciados pela operadora, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticado pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de 30 dias após a entrega da documentação adequada. Redação dada pela medida provisória número 2177/44 de 2001. Isso aqui foi grifado por mim. Assim sendo, caracterizadas as hipóteses excepcionais da urgência ou emergência, e, sobretudo, em se tratando de impossibilidade de utilização de serviços da rede credenciada pela operadora, a tabela de valores previstos contratualmente não desobriga o plano de reembolsar os gastos efetuados com tratamento médico realizado fora da rede credenciada. Porém, há de se observar a relação de preços praticado pelo respectivo produto de acordo com a tabela do plano. Nesse sentido, confira-se o arresto do STJ, agravo interno, no agravo em recurso especial, ação de indenização de danos materiais e morais, plano de saúde, atendimento fora da rede credenciada, reembolso, limitação, preço de tabela efetivamente contratados com a operadora, agravo desprovido. 1. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado mediante reembolso. O reembolso, aí eu sublinhei, o reembolso, porém, é limitado aos preços das tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do artigo 12, 6º da Lei 9.656/98, sendo, portanto, ilícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal precedentes. 2. O Tribunal de Origem consignou que, embora credenciado, o hospital no qual a agravante deseja realizar o seu tratamento não o é para os fins pretendidos. A modificação de tal entendimento, lançado no venerável acordo recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a súmula 5 e 7 deste pretório. Agravo interno, em que se nega provimento. Isso aqui é da lavra do ministro Raul Araújo, da 4ª turma, no agravo interno do RESP 1489, 604, São Paulo. Nesse sentido, reputo correta a sentença objulgada, no ponto em que assentou que, abre aspas, na hipótese em que a autora preferia escolher a doutora Gabriela Valadão Pinto e o doutor Júpiter Müller e sua equipe de assistência, que não são credenciados pela REG, o reembolso deve se limitar ao valor da tabela praticada nos termos contratuais, ID 706-12-223.
assentada, pois, a ilegalidade da conduta da apelada em negar cobertura à parte apelante, surge a obrigação de indenizá-la pelos danos morais sofridos, uma vez que a injusta recusa de cobertura de seguro de saúde é suficiente para causar a aflição, angústia e sofrimento associados. Sobre a matéria, existe pacífico entendimento do STJ. Eu trago, nesse sentido, várias jurisprudências, entre elas, da qual eu trago em toto, essa jurisprudência, do agravo interno, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, da terceira turma, julgado em 18 de 5 de 2017, assim como também da relatoria da ministra Nancy Andrighes, da terceira turma, julgado em 13 de 11 de 2012. E mais, respe da relatoria da ministra Nancy Andrighes, torna a repetir, e do ministro Aldir Passarinho, do ministro Sidney Benetti e do ministro Luiz Felipe Salomão. Todos estão aqui aduzidos em nosso voto. No que diz respeito ao quanto indenizatório, nada obstante a legislação não estabelecer critérios objetivos à fixação dos danos morais, deve sempre observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, orientados por dupla finalidade, já reconhecida pela Suprema Corte, reparadora ou compensatória, referente à compensação financeira atribuída à vítima dos abalos morais, a educativa, pedagógica ou punitiva, dirigida ao agente ofensor, para desencorajar ou desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem, é claro, implicar enriquecimento indevido ao ofendido. De outro turno, a doutrina e a jurisprudência têm elencado alguns parâmetros para determinar o valor da indenização, dentre as quais destaco o porte econômico e o grau de culpa do ofensor, gravidade e repercussão da lesão e o nível socioeconômico e o comportamento da vítima. Desse modo, no caso em tela, entendo que a indenização deve ser fixada em consonância com os ditames da razoabilidade, motivo pelo qual arbitro o quanto indenizatório em R$ 10.000, considerando, para tanto, sua dupla função, compensatória e pedagógica, o porte econômico e conduta decidiosa da apelada. Tal valor, a propósito, encontra-se de acordo com os valores reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no RESP 12.43.682, da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, da terceira turma, e também do ministro Antônio Carlos Ferreira, do STJ, da quarta turma. No que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora, aplicam-se a súmula número 362 do STJ e o artigo 405 do Código Civil, segundo os quais, em caso de dano moral, a correção monetária fluirá a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação. Forte nessas razões, dou parcial provimento ao apelo para reformar a sentença no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais com vista a condenar a ré apelada ao pagamento de R$ 10.000 em favor da autora apelante a título de indenização por danos morais acrescido dos consectários legais nos termos supra, bem como condená-lo ao pagamento integral das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso 1 e 86 do CPC, mantendo-se incólume o decreto sentencial quanto à obrigação de fazer determinada. Este é o nosso voto. Desembargador Jorge Rachid. Desembargador Kleber, Oi, não. homenageio Vossa Excelência, como sempre, pelo bem contundente voto colocado. Aliás, desde ontem eu já tinha lido
Vossa Excelência leu agora também, quero parabenizá-lo. Cercou, como se diz, né? Cercou toda a matéria, colocando bastante fundamento a respeito do assunto. Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargadora Francisca Galiza. Como sempre, né, desembargador, os votos do desembargador Kleber é muito bem, decisões de jurisprudências nacionais. Acompanho Vossa Excelência, desembargador Kleber. Doutora Morgana, parabéns aí por É, aqui na Câmara, fazendo seu papel de advogado. muito bem. E, desembargadora Galiza, ainda tem um detalhe, a voz do desembargador Kleber ficou bem melhor sem a máscara. Não sei se a senhora notou, ficou mais clara, Ah, muito lindo esta voz de mais locutor. quando ele bota a Isso, máscara, isso é porque eu esqueci da máscara hoje, mas eu gosto da minha máscara. Eu acho que existem duas pessoas aqui no tribunal que são adeptas à máscara ainda. Eu tenho um assessor também que nunca deixou de usar máscara, o tempo todo máscara. Então, acho que os únicos que ainda usam máscara. eu não uso porque eu quero para mostrar minha barba branca, aí eu tenho que. Mas é bem mais novo do que eu sou bem mais velho que ele. Não, igual, regulando junto. Então, anunciando o resultado, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Obrigado, doutora Morgana, pela sua presença. Devolvo a palavra ao desembargador Jorge Rachid, presidente da Assembleia. Bom, eu acho que a desembargador Kleber exauriu a pauta, nós já adiamos os votos, os processos da desembargadora Ângela, e esses serão adiados para a sessão do dia 2, embora eu não esteja presente, mas ela vai estar. Acho que nós vamos convidar a desembargadora Galiza para essa sessão. E tem algum sorteio, alguma coisa, doutora Lívia? Não, senhor presidente. Não, então